Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Bênção demais. Gente, muito boa noite. Boa noite. Amém. Obrigado. Boa noite, galera de casa. Você que nos acompanha no YouTube aí, no nosso canal do CAIS, seja muito bem-vindo a esse lugar. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, muito prazer. Eu tenho o privilégio, a honra de servir as pessoas aqui do CAIS, essa juventude, os adolescentes. Então, isso é uma bênção para a minha vida, eu aprendo muito com vocês. Estava compartilhando no briefing hoje o quanto eu fui impactado pela vida dos nossos adolescentes ontem. E a gente acha, que pelo fato da gente liderar, a gente está sempre dando. Mas, na verdade, cara, é uma via de mão dupla, A gente serve, a gente abençoa, mas a gente aprende, a gente é abençoado. E como isso é maravilhoso. Mas, gente, vamos lá. Vocês estão bem? Fiquei muito feliz hoje nos passos da IBB, vi muitos jovens lá, temos alguns jovens aqui presentes, que estão fazendo os passos, outros vão fazer ainda. Igreja crescendo, juventude crescendo também, para a honra e glória do Senhor Jesus, pessoas novas chegando, gente se juntando à família, isso é maravilhoso. Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre pecados aceitáveis, a nossa nova série. E quando a gente fala de pecado, o termo mais comum visto na palavra de Deus, no original, no hebraico, é chet. Eu acho que é assim que pronuncia. E no grego é amartia. Tanto que na teologia sistemática, o ramo que estuda o pecado é a amartologia. Então, se você for estudar sobre pecado na teologia, é amartia o nome. Então, já procure por lá. E esses dois termos significam errar o alvo. Alguém já ouviu sobre isso? Que pecado é errar o alvo? Pois é. Mas a Bíblia traz algumas outras definições para pecado. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em Tiago 4,17 vai dizer que o pecado é saber o que é certo e não fazer. A famosa omissão. Lá Tiago vai dizer, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado também é tudo o que não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23 diz, tudo que não provém da fé é pecado. Estava estudando um pouco mais sobre isso, e uma definição de um teólogo chamado Wayne Grudem, ele diz que pecado é deixar de atender à lei moral de Deus, não apenas em atos ou em atitudes, mas também em nossa natureza moral. Então, pecado não tem a ver só com o que a gente externaliza. O pecado tem a ver com a nossa própria natureza. A ideia aqui não é necessariamente fazer um panorama geral de como o pecado entrou no mundo. A gente pode ler Gênesis, aí você vai saber um pouco mais como isso aconteceu. Mas a partir de Adão, a partir da desobediência de Adão e Eva, o pecado se tornou algo da nossa natureza. Então não tem a ver só com o fato da gente ter alguns atos impróprios ou pecaminosos, mas tem a ver com o nosso DNA pecaminoso. Existe pecadinho e pecadão? O fato, gente, é que todo pecado, mesmo que pareça pequeno, ele nos torna legalmente culpados diante de Deus. Pode ser a pior coisa do mundo, mas pode ser algo simples, nas escondidas, por trás dos panos. O fato é que, seja um pecadão ou um pecadinho, os dois igualmente nos torna legalmente culpados diante de Deus e dignos do castigo eterno. Então, nesse aspecto, não existe
pecadinho, pecadão. Às vezes a gente olha, né? Nossa, olha que pecado terrível desse falso irmão. Mas a gente está, muitas vezes, com vários pecadinhos e talvez não está dando importância. Em termos de culpa, diante de Deus, nós somos igualmente ruins. Todo mundo é culpado, galera. Todo mundo está no mesmo barco e o barco estava afundando. Só que veio Jesus, né? O nosso cais, aquele que nos deu uma nova esperança. Só que alguns pecados, eles são piores do que outros, no sentido de que eles trazem consequências mais graves. Tanto para a nossa vida, quanto para a vida do irmão. Tem alguns pecados que vão trazer consequências, às vezes menores, e outros consequências maiores. Então, existem algumas diferenças em relação a isso, mas em termos de culpa, não. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque existem pecados aceitáveis. Não por Deus, que a gente começa a aceitar. A gente começa a não ligar. Ah não, mas é só isso aqui. Qual o problema? Ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai saber. Só eu sei. Só me afeta. A gente começa a relativizar o peso que é o pecado. Porque a gente começa a aceitar certos pecados que nos convêm no nosso dia a dia. E o tema de hoje, pode soltar aí. Tchá. É fofoca ou motivo de oração? Já ouviu isso? Não, isso não é fofoca. Eu estou só te apresentando um motivo de oração pelo meu irmão. Aí você aproveita, deixa para falar mal, né? Ó, tu não sabe da nova, vamos orar. Tu não sabe o que fulano fez. Vamos orar aqui por ele. Gente, fofoca é fofoca, tá? Não vamos relativizar. Abre tua Bíblia em Provérbios 26. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Provérbios é fácil. Todo mundo lê Provérbios. Toda vez que eu pergunto se alguém está lendo a Bíblia, eu digo, claro, Provérbios. Quem já leu Provérbios aí 30 vezes? Provérbios é bom ler mesmo, sempre. Amém, gente? A partir do versículo 20. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Vamos orar mais uma vez? Fecha teus olhos aí. Pede a Deus para falar o teu coração, para que Ele tenha misericórdia da minha vida. Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, esse culto. Tudo isso é para Ti, Senhor. Tudo que nós fazemos, o que cantamos, o que falamos, Senhor, todo o nosso serviço, os dons, Senhor, é para Te glorificar, é para Te honrar, é para que Teu nome seja exaltado. Senhor, traz a nós, Senhor, a perspectiva da Tua palavra, Senhor, dos Teus princípios. Molda o nosso caráter, Senhor, conforme o de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa, gente, que eu queria falar é sobre esse combustível saboroso que é a fofoca. Gente, a fofoca é um combustível saboroso. A difamação é um combustível saboroso. Aqui ele faz uma analogia com a madeira, uma analogia com a fogueira. A madeira, acho que desde o começo dos primórdios, foi o principal combustível da humanidade. Né? Os primeiros homens ali fizeram fogueira com madeira, acredito eu, né? Então, ele faz essa analogia porque é algo que pega fogo rápido. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele fala que essa madeira, esse combustível, é o difamador. Que o difamador é quem conserva as chamas das contendas acesas. E é interessante que ele faz essa comparação.
Mas, gente, não existe fogueira eterna. Só a sarça ardente que foi mantida por Deus, né? Mas não existe uma fogueira eterna. Agora, recentemente, a gente foi no retiro. Na semana do retiro, eu estava louco, querendo madeira para fazer uma fogueira no retiro. Liguei para várias pessoas, fui atrás, e aí, onde é que eu acho, não sei mais o que. Final das contas, aqui em frente tem uma madeireira. Quase perdi todos os meus cabelos, né? Procurando madeira, aí eu acho que foi... Pastor Dario chegou, oh, Guilherme, pergunte se a madeireira aqui da frente tem madeira, né? Olha só, que gênio. Fui lá, tinha madeiras de descarte, peguei, botei na Kombi, fizemos a bendita fogueira, assamos marshmallows, maravilhosos, tomamos um chocolate quente dos deuses. Não, tinha gosto de lama, mas maravilhoso. Aquele cacau argentino, devia ser. Gente, maravilhoso, parecia um açaí com sei lá o quê. Não, açaí é bom. Mas o que eu estou dizendo é que, em nome de Jesus, fala sempre para ele aí, gente. Mas, gente, volta aqui. O fato é que a gente acendeu a fogueira. Acendemos a fogueira, estava top. Mas a fogueira ia começando a murchar, né, a apagar. E a gente bota lenha, bota madeira, até o ponto que as madeiras acabaram. E a fogueira apagou. Porque não existe fogueira eterna. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. É isso que o rapaz aqui de Provérbios está dizendo. Toda comunidade, isso é uma verdade, toda comunidade pressupõe conflito. Vou traduzir. Onde tem gente, tem briga. Seja na igreja, seja no trabalho, na sua casa, família. Cara, junto à família vai ter briga. Marido e mulher, briga. É porque é gente, somos pecadores. Conflito, ideias, opiniões, sonhos, interesses. Onde tem gente, tem briga. Toda comunidade pressupõe conflito. Só que muitas vezes essas brigas, essas discussões, esses problemas não são frutos de outra coisa senão a questão desse bendito ou maldito combustível que são as difamações, é a fofoca. E é o que o autor aqui está falando. Por exemplo, você está aqui de boa, no cais, tranquila, aí chega alguém e fala, mulher, eu nem te conto. Quando começa com essa frase, eu nem te conto, você tem que falar assim, conte não. Melhor eu nem saber. Aí vai, pô, tu não sabe o que a menina fez, ela fez isso, aquilo. Aí qual é o ímpeto do ser humano? Mentira, desgraçada, vagabunda. Pode falar isso não, né? Pode não? Tá. Corta. A gente começa a colocar lenha na fogueira. A gente começa a atiçar o negócio. Ao invés de falar, mulher, calma, homem, né? Não é só mulher não, homem também fofoca. Macho, para de falar essas coisas. Acalma o teu coração. Você já orou? A gente tem que perguntar isso, já orou, meu filho? Né? Peça paz ao Senhor. Só que a nossa vontade é, cara, fala mais. Vamos fazer confusão. Vamos atrás de averiguar o negócio. A gente precisa ser pacificadores. Precisamos ser pacificadores. Só que muitas vezes a gente tem sido o quê? Gasolina. A gente vê uma fogueira, já tem chama ali. Aí o que a gente quer? Mais fogo. Toma gasolina. Aí explode tudo de uma vez, o negócio fica louco. A gente precisa abafar essa fogueira, galera. A gente precisa jogar terra. Joga terra, abafa, tira o oxigênio da contenda. Precisamos ser pacificadores e não potencializadores do problema. Esse é nosso dever como cristãos. Só que é muito mais tentador jogar gasolina. A gente quer ver o circo pegando fogo. A gente quer ver o negócio explodindo. Porque a nossa natureza está contaminada com o pecado.
Mateus 5,9 vai dizer que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus não jogam lenha na fogueira. Os filhos de Deus querem ver as coisas se solucionando, porque isso glorifica a Deus. A gente serve ao príncipe da paz, não é o príncipe da confusão, não é o príncipe das brigas. Precisamos ser colaboradores da paz. E com isso, abafar essas contendas. A língua difamadora não convém aos pacificadores. A língua que fofoca não convém aos pacificadores, ou seja, aos filhos de Deus. Em situações de conflito, será que a gente tem sido pacificadores ou potencializadores? Provérbios 20, 21 vai dizer que o caluniador está associado a ser ou um homem ou uma mulher briguentos. Isso tem a ver com, não só, ser briguento não tem a ver só com bater fisicamente. Começa com a língua, começa com as palavras. Na escola, eu sempre fugi de briga. Eu tinha medo. Tinha uns amigos brigões lá, tinha uma brincadeira super saudável. A gente chamava de o queima, que era chutar a bola nas pessoas, só que tinha o queima com o quebra. Então era o queima e o quebra. Chutava a bola e aquele que estava com a bola era permitido bater na pessoa. Então o pessoal, acabou o futebol, o pessoal gritava, é o queima. Aí todo mundo chutava a bola nos outros e é o queima com o quebra, podia bater. Eu saía. Eu não queria ser chutado. Alguém gosta de ser chutado aqui? Ninguém. Pois é, eu tinha medo. Eu lembro que uma vez, na nossa escola, tinha um festival de praia. Todo julho, nas férias escolares, tinha um festival de praia, que eram jogos na praia. Então, jogava futebol e tal, na areia. Aí a gente montou o time dos Galácticos. Estava lá, os melhores, e eu estava lá nos melhores, gente. Certo jogo, vocês estão rindo por quê? É porque eu não mostro na segunda, eu prefiro me abster. Mas estava lá, né, a gente ganhou alguns jogos. Nesse jogo, a gente estava lá, fiz 2 gols, normal. Mas o craque do time estava dançando, velho. Estava driblando todo mundo e tudo mais. Em determinado momento, ele dá um drible num cara lá e o cara cai no chão. E ele se levanta indignado e chuta as pernas desse meu amigo. Cara, aí pra quê, né? Todo mundo foi, confusão, todo mundo se batendo e tal. Porque o nosso colégio tinha várias sedes. E essa sede que a gente estava jogando contra era a galera... Sabe o Cleiton, de 35 anos, que está no primeiro ano do ensino médio? Tinha o Cleiton, o Reginaldo, o Wellington, Robson. O Robson Cleiton. Aí eles estavam lá, cara, os caras com tatuagem, bigodão, 13 anos. E lá, pancadaria. Onde é que eu estava? Do outro lado do campo, com a mão na cintura. Só olhando, observando. Nossa, Guilherme, que espiritual você era. Não, eu era medroso mesmo. Eu não queria, né, correr o risco de ser agredido. De repente, Cleiton olha para mim e vem na minha direção. Sabe? E eu aqui, parado. Aí eu pensei, nossa, e agora? Cleiton correndo, parecia um cavalo. O que eu fiz? Eu não estou fazendo nada. Aí o Cleiton olhou para mim, acho que veio uma sanidade mental, ele falou, é mesmo. Virou e foi bater em quem estava se batendo. Na época não tinha Wi-Fi, mas se tivesse, não passaria. Mas fui poupado, gente. Estou aqui para contar a história. Eu acho que o pastor Jonas vai me tirar um pouco das pregações. Hebreus 12, 14 diz assim, vamos colocar a Bíblia, né? Melhor. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Gente, nós precisamos nos esforçar para viver em paz. Onde um não quer, dois não brigam. Já ouviu falar isso? Onde um não quer, dois não brigam. Só que no versículo 22 de Provérbios 26 diz assim: calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Tradução: fofocar é gostoso. É como um petisco saboroso. Falar mal das pessoas desce redondo. Sabe? A gente saliva. É gostoso, mas é errado. É gostoso, mas é pecado. Se não fosse gostoso, não era pecado. Se pecado fosse ruim no sentido que não dá prazer, a gente não pecava. Só que é gostoso, galera. Esse é o problema. É uma delícia falar mal dos nossos desafetos. Parece até que traz paz ao coração, né? Passa 2 horas descascando a pessoa e a pessoa, nossa, que paz, agora estou bem, posso dormir. Acabei com o miserável. É gostoso, gente, mas é errado. A gente não gosta de compartilhar o bem. A gente não gosta de falar bem dos outros. Não tem graça. Não tem graça falar, nossa, tu viu fulano, como o cabelo dele tá bonito? Eu vou perguntar qual foi o gel que ele passou, né? Ah não, fulano de tal pregou bem, ou então tocou muito bem, vamos exaltar. Não, a gente não quer falar bem. A gente não quer gastar tempo nas rodas de conversa falando bem dos outros, exaltando, honrando a vida de alguém. Não, a gente quer descascar, meu irmão. Eu também. Eu sou um miserável. Eu sou um miserável pecador. E cara, como é difícil pregar essa palavra. Porque eu estou junto nesse barco afundado. Porque notícia boa é notícia ruim. Notícia que bomba são as ruins, né? Se o Justin Bieber se converter, ninguém vai falar. Mas ele está usando droga, está se acabando, parece uma caveira, todo mundo sabe. Nada contra o Justin Bieber, mas a minha sogra, sabiamente, ela tem uma frase maravilhosa, minha sogra é maravilhosa. Às vezes, teve um dia que eu e a Milena, a gente estava preocupado com alguma coisa. Devia ser com o irmão dela, né? Que tinha viajado, que estava demorando para dar notícia e tal. Minha sogra, calma Milena, fique em paz. Notícia ruim chega rápido. Não é maravilhosa essa pessoa? Tá ali, tá bem, tá, né? Atirando todo mundo. Tô brincando. Max, te amo. Tamo junto. Polícia. Corta isso aí também. Tá bem, saudável. Mas é porque notícia ruim corre rápido, galera. É delicioso, né? Mas sabe por que fofocar é gostoso? Esse gosto ele vem do fato da gente ter um falso sentimento que difamar o próximo melhora a nossa vida. A gente começa a achar que isso vai melhorar a nossa vida. Que falar mal do outro, a gente se sente por cima sem precisar crescer. A gente se sente grandão, sem precisar ser grandão. Basta a gente rebaixar os outros. A gente se sente correto sem precisar agir bem. Basta enaltecer o erro do outro. Eu lembro que também na escola, na faculdade também, quando eu fazia prova, e eu era um aluno muito aplicado na escola. Gostava não, eu estudava porque tinha que estudar. Mas se eu tirava uma nota ruim, se os meus amigos tivessem tirado pior, eu ficava super bem. Não sei se você era assim, mas eu era. Ah, tirei 6. Aí ia ter que mostrar para minha mãe, para o meu pai. Ô pai, tirei 6, mas todo mundo tirou 4. Já era instantâneo. Aí eu ficava bem. Se os meus amigos tivessem ido pior, eu estava bem. Estava nem aí para minha nota. Só queria saber se o outro era pior. Aí a gente tem essa falsa sensação que se o outro tiver pior, a gente está de boa. Não, eu ainda estava com a nota ruim. Nota ruim estava lá, eu tinha que recuperar, independente do outro. Só que isso, de forma falsa, vai acalentando o nosso coração.
E a nossa difamação, muitas vezes, tem uma cara de espiritualidade. Mas a gente fala, não, só estou preocupado com a pureza do meu irmão, só quero que ele possa crescer na fé e tudo mais. Não, a gente está julgando mesmo. A gente está prestando atenção no cisco do olho do irmão e não está olhando para a própria trave que está nos cegando. O nosso próprio pecado. Aí a gente fica com aquela falsa sensação que nós somos mais espirituais do que os outros. O cara não está lendo a Bíblia faz 3 anos, mas aí está apontando para a vida do irmão que está pegando todo mundo. Não, mas aquele é pior. Se fosse na fila do inferno, ele ia estar na frente, eu não. Só estou sem ler a Bíblia. Gente, pelo amor de Deus. Além de todo o problema que é difamar, que é fofocar, que é falar mal, isso faz mal para a gente, porque às vezes a gente gasta tanto tempo olhando para o erro do outro, que a gente não olha para si mesmo. A gente para de se autoanalisar. A gente foca tanto no outro, que a gente não se analisa mais, a gente para de buscar Deus, de crescer, de se desenvolver na fé. Por quê? Porque o foco é o outro. A gente usa o mal do outro para maquiar a nossa própria maldade. Será que a gente não está fazendo muito isso? Usando o mal do outro para maquiar a nossa própria maldade? Usando os erros do outro para maquiar os nossos próprios erros? Para parar de pensar o que a gente precisa mudar? Porque isso dá trabalho. Dá trabalho a gente reavaliar a nossa rota. E pensar, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ter uma leitura da Bíblia mais constante, eu preciso buscar mais uma vida espiritual, intimidade com Deus. Mas é muito mais confortável eu pensar, não, mas o fulano de tal, olha o tanto de coisa ruim que ele está fazendo, eu estou bem melhor. Versículo 23. Palavras suaves podem esconder um coração perverso. Como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro, as pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas, o seu coração está cheio de maldade. Segunda coisa é que palavras suaves podem estar cheias de veneno. Palavras suaves podem estar cheias de veneno. O vaso de barro naquela época, muitas vezes era maquiado, digamos assim, com uma leve camada de esmalte de prata, para parecer que ele era mais valioso. Então, em algumas Bíblias aí, algumas versões falam sobre a prata. Porque era como, realmente, para o povo pensar que era valioso, mas no fim das contas era barro. O que é que tem de valioso no barro? Nada. Você dá um chute num vaso de barro, ele quebra. Agora, se fosse realmente de prata, aí era diferente. Aí eles passavam uma leve camadinha de esmalte de prata. E o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que isso significa que o esmalte ocultava a verdadeira natureza daquele vaso. Será que a gente não está se banhando com esmalte de prata, querendo ocultar a nossa verdadeira natureza? A gente veste um traje espiritual, mas oculta um coração pecaminoso, podre. É como morder um morango do amor com um morango podre. Alguém já comeu morango do amor? A Ademar está produzindo, gente. Qualquer coisa, você pode fazer uma encomenda para ele. Foi o melhor que eu comi. Foi o único. Mas comi 2. Muito bom, por sinal. Parabéns, Ademar. Vocês já viram os vídeos no Instagram, o pessoal dando um morango do amor para uma criança, ela morde, é um ovo? Às vezes a gente é isso. Lindo por fora. Sabe? Aquela camadinha de fora quebradiça, né? Difícil de fazer, ou deve ser, né? Quando vai morder é um ovo horrível. Será que a gente tem sido esse falso morango do amor? As palavras suaves não conseguem revelar o coração de quem fala. A gente precisa ter cuidado. Champlin vai dizer que muitas vezes essas palavras escondem a corrupção e a violência do coração. E a gente não pode se enganar por isso. Eu estou falando numa perspectiva da gente ser a vítima. Da gente se enganar com palavras suaves. Mas deixa eu falar uma coisa. Na maioria das vezes a gente não é a vítima.
na maioria das vezes, nós somos aqueles que estão falando. Nós somos os que falam palavras suaves, mas cheias de veneno. Cheias de veneno. Escondendo um coração pecaminoso. Escondendo um coração cheio de ira, de ódio pelas pessoas. A língua da difamação costuma ser a língua da falsidade. Quem fala mal de nós quando a gente não está vendo, não é o mesmo que fala na nossa frente. Não é o mesmo que fala mal na nossa frente. Não é o mesmo que nos critica na nossa frente. A língua corajosa é aquela que fala na cara. Quando eu, entre aspas, brigava na escola, eu falava assim, fala na cara, macho. Tu não é homem não? Fala na cara. Tá falando por trás por quê? Os que falam por trás não são os mesmos que falam na cara. Porque precisa de coragem para falar na cara. Precisa de coragem para chegar na frente de alguém e dizer verdades. Precisa de coragem. O autor do livro que a gente se inspirou aí na série, ele diz assim, a língua corajosa é a da minha esposa, que me critica na minha frente. Olha o que ele diz, a minha esposa fala tão mal de mim na minha frente que não sobra nada para falar mal de mim para os outros. Me identifiquei. Chego em casa, se eu não prego bem, a Milena fala, amor, nada a ver aquilo ali, tu falar do meu irmão. Ridículo. Ela vai falar na minha cara. Amor, essas brincadeiras tem que diminuir. Se liga, amor. Pastor Jonas vai te demitir. Ela fala tanto para mim que não tem por que ela falar para os outros. Porque ela me ama. Ela me ama. É confortável eu falar essas coisas para mim? Não é. Às vezes a gente até briga. Eu me sinto injustiçado. Jamais, amor. Prego mal nunca. Eu sou um ótimo líder. Sou super espiritual. Não sou, gente. Mas ela tem coragem de falar. Porque ela me ama. A língua corajosa é aquela que fala na frente. Que critica para a pessoa. Que diz, cara, tu precisa escovar os dentes. Que fala, amiga, esse cara não, pelo amor de Deus. Amiga, sai daí, foge, é laço. Como é que está a tua vida espiritual? Não é confortável. Confortável é deixar a pessoa se lascar, mas aí tu vai falar para o teu amigo, viu? Está se lascando. Eu sabia. Não falei, mas eu sabia. Isso é confortável. Quer ser instrumento de Deus na vida de alguém? Critique a pessoa na frente dela. Normalize dar feedbacks. Normalize. Seja bênção na vida da pessoa que você está identificando algo que ela possa melhorar. Quando a gente difama alguém, quando a gente fofoca de alguém, a gente deixa de ser um instrumento de Deus, um sinal de alerta de Deus na vida daquela pessoa. A gente precisa ser um sinal de alerta. A gente não fala tanto, nós somos uma família, queremos ser uma família, então a gente precisa se importar uns com os outros. Se a gente identifica, cara, tu não está indo para um lugar bom, fala com essa pessoa e seja um sinal de alerta de Deus na vida dela. Tenha coragem. Se não tiver com coragem, peça a Deus. Peça a Deus, desenvolva isso. Qual pecado é maior? Olhar para a menina e dizer que a saia dela é muito curta? Ou é maior o pecado da saia curta? Vou reformular. Maior pecado é usar saia curta ou falar mal da menina que usa saia curta? Pecado maior é o cara ter uma roupa indecente, porque não é só a mulher que tem roupa indecente, o cara também tem. O cara que usa roupa indecente ou falar mal do cara que usa roupa indecente? Os dois são. Os dois são. Só que o que aparece mais? O que é mais aceitável? O que é mais inaceitável? Já falou mal de alguém e depois percebeu que a pessoa escutou? Cara, eu já. É ruim.
Sabe aquele frio na barriga, uma dor de barriga, uma vontade de ir no banheiro, uma vontade de explodir? É péssimo. Tá aqui, ó, você viu fulano, não sei o quê, o fulano tá atrás de ti. Já falei isso na igreja. O cara estava atrás de mim. Meu irmão, eu não sabia se eu dava um mortal para trás, eu queria uma cova para eu me jogar dentro, é horrível. Por que é ruim? Porque a gente sabe que é pecado, gente. A gente sabe que é errado. A gente dá tapinha nas costas das mesmas pessoas que a gente anuncia a queda, que a gente anuncia a ruína. A gente ficou, bênção. Ah, desgraçado. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa mudar. A língua do que difama, a língua do que fofoca é a língua do covarde. É fácil falar por trás, é confortável, quando ninguém está lá. Provérbios 25, 23 vai dizer: tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca ira. Gente, a língua que espalha boatos provoca ira nas pessoas. Cara, as pessoas vão ficar desconfortáveis. As pessoas vão ser magoadas. As pessoas, enfim, isso pode causar algo terrível. E a gente começa a perder a confiança das pessoas. Tem um ditado que diz: perdoar o ladrão não te obriga a confiar a carteira a ele. Você pode perdoar, mas tu não precisa. Guarda minha carteira aqui, ladrão. Te perdoei, mas não. A gente perde a confiança das pessoas. Isso traz consequências terríveis. Provérbios, lá em 25, 18, vai dizer: mentira a respeito de outra pessoa traz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. A difamação é uma agressão. Olha o peso que a palavra de Deus traz para a difamação. Talvez a gente não dá tanto valor porque aparentemente não é algo tão sério, não é tão impactante. A gente fofoca, a gente fala, mas a pessoa não aparece ensanguentada. Esses dias apareceu um vídeo de um cara dando 61 socos na esposa. Cara, dá ânsia de vômito. É abominável. Mas eu vou ler de novo Provérbios 25, 18. Mentira a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau. Está equiparado. A palavra de Deus equipara as coisas. Só que dar soco em alguém é mais impactante, realmente. A gente fica, meu Deus, essa pessoa precisa ser punida. Mas Salomão está falando que quando a gente mente sobre alguém, é como feri-la com uma espada. É como atingir essa pessoa com uma flecha afiada. Isso não pode ser aceitável. Isso precisa ser abominável no nosso meio. Isso precisa ser abominável na nossa vida. Falar mal das pessoas é uma agressão. É como enfiar uma espada na pessoa. Será que isso não é sério? Será que a gente não tem levado isso como algo natural? Como bobagem? Quando a gente fofoca, a gente não está sendo melhor do que o cara que bateu na mulher. Não estamos. Mas a gente tem tornado isso aceitável. E a gente não tem noção das consequências que isso pode trazer para a vida de alguém. Consequências psicológicas, consequências espirituais, relacionais. Casos de pessoas que, por conta, de difamações, de mentiras, de fofoca, de bullying, tiram a vida, adolescentes. Isso é muito sério. Indo para frente, finalizando, versículo 26 diz: mesmo que esconda o ódio, dissimuladamente sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas, palavras bajuladoras causam ruína. Por fim, fofocar é cavar a nossa própria cova. O fofoqueiro produz
fofoqueiros. O difamador produz difamadores. Quando a gente alimenta a difamação, a gente começa a criar uma cultura. Quando a gente alimenta a fofoca, a gente começa a criar uma cultura. A cultura da fofoca. Então aquele que um dia está fofocando, falando mal, difamando, uma hora vai ser aquele que vai ser a vítima. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O que é que ele diz? Mesmo que escondam ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para os outros vai cair nela. Quem rola uma pedra sobre os outros pode ser esmagado. Uma hora a gente vai ser o prato principal do jantar dos outros também. Vai acontecer, porque a gente está criando uma cultura. Mateus 7, 1 e 2 vai dizer, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Tiago 4,11 vai dizer, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Gente, só existe um juiz e legislador. Aquele que pode salvar e destruir. E no final do versículo, o que é que ele diz? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem somos nós na fila do pão? Quem sou eu para julgar algum de vocês aqui? A gente não tem essa autoridade. A gente não tem esse poder. Gente, Deus não precisa de estagiário para julgar os filhos dele. Deus não precisa da gente para julgar a espiritualidade dos outros. Deus não precisa de mim para ficar apontando, ó Deus, pecador, pecadorzinho, pecadorzona. Gente, eu estou no barco. A gente está no barco. E aqui está dizendo que falar mal, até quando é verdade, é pecado. Basta falar mal. Pode até ser verdade. Mas falou mal, já está pecando. Difamar não é só inventar uma mentira. Difamar é falar mal. É diminuir a pessoa. Pode até ser verdade, mas isso não nos dá essa liberdade. O difamador, ele não necessariamente é um mentiroso. Pode estar falando verdades. Mas é pecado do mesmo jeito. E Tiago, ele combate esse julgamento, essa fofoca, essa humilhação na verdade, com humilhação. Ele fala no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, tá chegando um gostinho. Você vê ali, meu Deus, que vontade de falar mal, se coça, né? Se humilha. Está com vontade, começa a se humilhar diante de Deus. Deus, fulano pecou, mas quem sou eu? Eu sou pior do que ele. Eu sou um miserável pecador. Paulo falava tantas vezes, eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, e quem sou eu para julgar os outros? Eu preciso me humilhar diante do Senhor e dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque a gente começa a ser como aquele fariseu, que olha para o publicano, pecador também, e diz, Senhor, obrigado por não ser como esse publicano, esse cobrador de impostos. Eu sou o espiritual. Nós somos, na maioria das vezes, esse fariseu da modernidade. E qual o procedimento correto? Gente, o primeiro passo é a gente pedir para Deus sondar o nosso coração. O primeiro passo é, quando a gente identifica algo, é pedir, Deus, sonda o meu coração, vê qual é a minha motivação, qual é a minha intenção para resolver essa situação, o que é que eu posso fazer, se coloque diante de Deus. Porque às vezes a gente quer até falar na cara, mas a gente fala com uma intenção errada, de mesmo assim rebaixar a pessoa. Viu, eu te falei. Ah, tu não escuta. Qual é a nossa intenção? O interesse de Deus é que a gente se importe com a reputação do próximo. Mesmo quando se trata da verdade.
a gente precisa sim se preocupar com a reputação dos nossos irmãos. Mesmo sendo verdade, mesmo a gente não inventando, nós precisamos nos importar com a reputação do nosso irmão, porque ele é membro do mesmo corpo que eu faço parte. É membro do mesmo corpo. E se aquele membro está doente, eu estou doente. Só que a gente esquece disso. A gente quer se apartar de um membro doente, só que a gente é do mesmo corpo. Que a nossa língua não seja um instrumento para diminuir a percepção de ninguém para os outros. Eu não posso colocar isso como um objetivo na minha vida. Provérbios 25:9 vai dizer, quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Cara, houve uma discussão, não fica revelando para todo mundo. Porque você pode até querer trazer uma má fama para aquela pessoa, mas você vai ganhar má fama também. O caminho correto é o que Mateus diz no capítulo 18, versículo 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como um cobrador de impostos. Aconteceu alguma coisa? Vai lá, fala com ele. Fala com ela. Ah, não aceitou. Chama 1 ou 2. Vamos lá, fulano de tal, passou por isso. Vamos conversar com ele, vamos orar com a pessoa. Ah, mesmo assim não rolou? Liderança, igreja, pastores. Cuida dessa pessoa. Mesmo assim a pessoa não aceita. O que é que ele diz? Trate como gentil ou cobrador de impostos. O que é que isso quer dizer? É simplesmente, não, quer saber? Então vai para o demônio. Não é isso. O que era um cobrador, um gentil, um cobrador de impostos, um gentil? Eram pessoas que eram apartadas dos judeus ali. No contexto cristão, o que isso significa? Cara, a gente vai tratar como uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Que precisa ser discipulada, que precisa ser evangelizada, que precisa ser cuidada. Eu não vou simplesmente abandonar essa pessoa, eu vou evangelizar essa pessoa. Eu vou amar essa pessoa, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou trazer para o corpo essa pessoa. Eu vou integrá-la. 1 Coríntios, Paulo, ele vai relatar que teve uma família que mandou uma carta para ele, falando da igreja. Está acontecendo isso, isso, aquilo. E o que era isso aqui? Era uma santa detratação. Era falando para Paulo, aquele que pastoreou aquela igreja, dizendo, olha, a gente precisa melhorar nisso. A gente precisa evoluir nisso, nos ajuda. Falar com o seu pastor sobre um problema moral de alguém que você não conseguiu ajudar, isso não é fofoca, isso é uma atitude santa e amorosa. Gente, eu não ganho nada por saber dos problemas dos outros. É até carga para os meus ombros. Vou confessar um pecado, eu preferia me importar só com minha esposa do que minha futura filha. Era bem mais confortável para mim do que lidar com vários adolescentes, com várias questões de jovens, de amigos, de irmãos que eu amo, que eu me importo sim, que eu amo demais, mas é mais confortável só pensar na minha família. Mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para caminhar com vocês. Eu estou aqui para ouvir questões que muitas vezes vocês não foram capazes de solucionar naquele momento. Eu fui chamado para isso, para servir vocês. Então, eu brinco, com algumas pessoas que contar as coisas para o pastor não é fofoca, não é porque eu quero saber de todo mundo. Era mais fácil eu não saber. Mas é porque eu quero me colocar numa posição da gente se ajudar.
Ah, mas se eu for o problema, pode falar com o pastor Jonas. Pode ir lá, conta tudo para ele. Pastor, tu não sabe a pregação que o Guilherme deu aqui sobre fofoca, falou um bocado de besteira. Pode falar. Mas a gente precisa ir pelo caminho certo. Quer falar de alguém? Primeiro fofoque para Deus. Entre aspas, né? Fale para Deus. Deus, fulano de tal fez isso comigo. Estou sofrendo. Fale com Deus, coloque diante de Deus. Depois, fofoque para a própria pessoa. Ô fulano, tu vacilou, cara. Vacilou comigo, tu fez isso aqui. Ou então, vacilou de outra forma. Fale para a pessoa, fale na cara. Não rolou, vai para Mateus 18. Ah, falou, não se arrependeu. Chamou as pessoas ali, conversou, não se arrependeu. Chamou a liderança, os pastores, não se arrependeu. Depois, cara, vai evangelizar essa pessoa que talvez ela nem cristã é. Para finalizar, gente, de verdade agora. Sabe quem foi o maior caluniado? Jesus. Jesus foi o próprio Deus que se fez homem. Ele foi o maior caluniado entre todos os homens. E esse próprio Jesus que foi caluniado, ele diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se alguém falar mal de você por causa de Cristo, você pode entender que é muito bem-aventurado, é muito feliz. Você vai ter uma recompensa nos céus. A gente falou aqui muito sobre o nosso ciclo. Mas também eu entendo, e eu queria orar por isso, por quem se sente caluniado. Não porque você pecou. Isso aqui, eu sei que na maioria das pessoas já foram caluniados, difamados, alvos de fofoca. Mas eu queria fazer uma oração para encorajar você, que muitas vezes é caluniado por causa do evangelho. No seu trabalho, na sua casa. Talvez durante muito tempo você tenha orado pelos seus pais, pela sua família, para que eles tenham um entendimento de quem é Cristo. E você, em contrapartida, recebe o quê? Difamação, calúnia, falando mal. Quero orar por você para que você seja encorajado a perseverar. Talvez no seu trabalho você está tentando uma abertura para falar de Cristo, mas as pessoas estão te rebaixando também. Queria orar por você. Se você se sentir à vontade, quiser se colocar de pé para eu identificar e orar por você, fica à vontade. Está sendo caluniado pelos seus amigos de trabalho, família. Vamos orar, gente? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus,